2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Dia de Reflexão, numa semana onde aparentemente aconteceu muita coisa interessante e muita coisa digna de vir a esta mesa a debate. Mas antes de irmos aos temas que temos agendados para esta emissão de hoje, vamos aqui falar um bocadinho sobre aquilo que traz cada um dos nossos membros do painel. Começo pelo João Maria Joné, que tem hoje o cognome de Banhado de Ética. Não sei se é um cognome também, calma. Acho que isso é um bocadinho digno demais para o que isto é. João Maria Joné, Dom João Maria Joné, vírgula, o banhado. O banhado. Sim. Por acaso nunca fui assaltado, usando a maneira como essa expressão mais se usa. Mas hoje senti-me banhado de ética porque as pessoas que dizem que põem uns estándares muito altos para o que é que deve ser exercício de cargos públicos, afinal incumprem. As pessoas que dizem que os outros prometem mais do que cumprem, afinal prometem mais do que cumprem. As pessoas que fingem que são muito superiores e dizem espero não estar a causar nenhum embaraço, afinal causam embaraços, e as pessoas que são muito a favor da democracia aberta, se calhar afinal querem fechá-la um bocadinho. Sinto-me banhado por vários tipos de ética, acho que até é uma coisa que deve fazer mal à saúde. Acreditas que atualmente naquilo que é a área política e o social mais perto desta área política está com banhos de ética para dar e vender? Qualquer área política, sim, estamos bem, estamos limpinhos. Muito bem. Escaja, tu não és Shiva. Não sou. E É então? só uma garantia que eu quero dar às pessoas de que se trabalharem comigo, eu anos mais tarde não vou para um podcast dizer coisas que aconteceram na altura e que não foram reveladas. Isso é por causa do Passos Coelho? É. Não sabia. Estou agora a saber. Eu não sou Shiva, ao contrário de Pedro Estou em Passos Coelho. crer que ele não saberá isto, mas... Dar o seu contexto, a sua visão é de alguma forma a ser Shiva? Quando começas a contar que quando blindsidas uma pessoa que foi ministro no teu governo, eu diria que sim. Mas o tema em si não achas que é de interesse público, não é de interesse da nação? Perceber-se o que se passou realmente durante aquela fase? Perceber-se o que se passou realmente, according to Pedro Passos Coelho. Certamente haverá mais versões dessas histórias, diria eu. Ele que eu me recordo nunca falou sobre o tema deixou de ser Sim, mas primeiro-ministro. gostava de ter atirado o Paulo Portas para debaixo do autocarro. Se fosse só o Paulo Portas. Sim. Não sei, eu teria levado a mal se anos depois, em vez de, nunca me tendo contado a mim, fossem contar em público uma coisa que... E dizer. Eu acho que ele não sabe isto, mas Sim. olha agora. Mas eu não quero alongar aqui porque depois vamos Sim. ter isto como tema. E Zé Pedro Silva, tu sentes-te ludibriado? Sinto bastante. Sento. Até não sento. Sento porque é como o diretor do Expresso, sendo que isso é irónico, porque não é de facto, porque não fui nada ludibriado. Mas reparei que estava imensa gente ludibriada por aí. Eram os lesados do BES e os ludibriados, neste caso, do Miranda Sarmento ou do Montenegro. E portanto, eu quis também juntar-me por solidariedade e ser também um ludibriado. Mas já vamos ver que não. Eu acho que é capaz de compensar os lesados de uma... Ou seja, há uns ludibriados da AD que se forem 100 mil e, portanto, forem iguais aos ludibriados do ADN, se calhar a coisa compensa. Não tenhas dúvidas. Capaz de ser justiça histórica. Muito bem, isso vai ser um dos temas de hoje, deste dia de reflexão. Eu sinto-me caçador de soundbites, porque atualmente aquilo que é a agenda mediática vai surfando nos soundbites do dia, muitas vezes até descontextualizados da própria mensagem implícita nesse próprio soundbite, daí que é bom ver que hoje cavalgamos esta onda de soundbites para os trazer àquilo que é a discussão mediática sobre as coisas que se vão passando no dia-a-dia na área política e na área social. E agora, vamos para o café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, do
amplo, com cheirinho, sem princípio, escaldadinho. O café de hoje vai ser centrado numa figura que normalmente, volta e meia, costuma ser sublinhada com algum apreço aqui no dia de reflexão. Falamos de Donald Trump, que, ao que parece, deixou-se dormir no primeiro dia de julgamento, em pleno tribunal, enquanto eram feitas as escolhas para o júri que vai acompanhar o caso de Donald Trump. Isto de adormecer em pleno tribunal, o que é que te parece, Zé Pedro? É assim tão desinteressante o que está a acontecer na vida de Donald Trump que lhe dá tanto espaço para ele adormecer em pleno início de trabalhos do seu julgamento? Já agora, deixa-me só referir que este julgamento do Donald Trump está fixado num determinado momento da sua existência enquanto candidato para a presidência dos Estados Unidos, portanto isto nas eleições de 2016, quando, alegadamente, ele utilizou dinheiros da sua campanha para, alegadamente, silenciar uma prostituta. Pronto. E agora? Não era uma prostituta, era uma atriz porno. Era uma atriz porno. Haja respeito. São profissões diferentes. Claro. São totalmente diferentes. Obviamente. E com dignidades diferentes. E eu estou a falar a sério. Acho que devemos que seja o nosso papel analisar a dignidade das Um é um trabalho artístico, não é? Porque apesar de tudo é uma Um é a atriz. profissão mais antiga do mundo. Sim. E o outro não. Não, o outro E essas diferenças de dignidade têm que ser respeitadas. Ela, se quisesse subir a esse nível, depois conversava. Sim, mas eu sendo certo que eu acho que em alguns casos podem, e se não houver o regime de exclusividade, podem ocupar as duas. Mas vamos ao Trump. Olha, Então, o Trump adormecer no julgamento é uma coisa que num julgamento a probabilidade da pessoa adormecer é grande, porque não é propriamente uma atividade que seja, enfim, entusiasmante. Agora, é evidente que a ter adormecido, porque eles dizem que não é? Mas sendo certo, também era o que faltava que Trump dissesse a verdade, o que neste caso é 50-50, pode ser ou não. Mas eu acho que a mim só acho curioso um país daquele com a importância que tem no mundo, porque podia não ter, mas tem, estar com esta disputa entre dois gagás. Porque são os dois. Peço imensa desculpa, mas de facto o Biden também não está muito melhor. Portanto, estão os dois. Quando é que ela adormeceu em algum sítio? Eu acho que já nem se nota. sem ser na cama dele, ao fim de um longo dia de trabalho. E depois ainda de ter interagido com a Jill Biden, que ele no outro dia falou de... Não sei se apanharam essa notícia. Não. Mas ele falou da atividade sexual dele. Pronto, Disse mas que ainda acho- ocorria. Isso é E eu marketing. fiquei tipo, vamos. Sim, Let's go, Joe Biden. Estás a sério? sim, mas eu preferia não saber disso. Que macho. Já o Trump, segundo o que consta, não tem atividade. Pronto, eu não. Se o debate fosse elevado sobre este tema, Claro. Ganhava o Biden. o Biden limpava a eleição Obviamente. todos os estados. Não, eu até acho que devíamos arranjar Quem é que ainda levanta? devíamos encontrar esse. Se calhar, tantas democracias a falhar, podíamos arranjar esse regime que era eleito quem tivesse ainda atividade ou maior atividade sexual. Mas não é esse o caso. Não me aponho. Eu acho que estão os dois muito gagás. Um parâmetro como outro qualquer. Têm idades maravilhosas, tomáramos nós, chegarmos lá perto, são pessoas, e com atividade, ou seja, com aquela idade, mesmo quem alcança, muitas vezes já não dava para a caixa. E eles são presidentes, ou candidatos, ou empresários, tudo isso, portanto, mal ou bem, isso é notável. Eu não tenho nada o complexo da peste como é que é? Peste grisalha. É peste grisalha, não é? Era a expressão. Nada, não tenho. Agora, é evidente que num país como os Estados Unidos, uma vez discutimos isto aqui, já trouxemos isso, não podia estar nesta disputa entre duas pessoas que claramente não têm, e não estou aqui a falar agora das questões políticas, porque essa seria uma análise muito mais profunda, mas em termos, se quisermos, biológicos, não têm capacidade. E é absolutamente patético que um país daqueles esteja naquela decisão. Entre duas pessoas que não têm E esta é uma frase condições. que pode ouvir em todos os comentários sobre todas as eleições dos Estados Unidos que Como é alguma óbvio. vez existiram desde 1900 e troca o passo. E tu repara, e de ser tão evidente, e os partidos
continuarem no erro, porque muitas vezes é possível as pessoas terem todas razão. Ou seja, há coisas... Toda a gente acha sempre que os dois, historicamente, toda a gente acha sempre que os dois principais candidatos são, ou a imensa gente acha que são inaceitáveis e incompreensíveis. Sim. É o normal num sistema bipartidário. Imensa gente não se revê totalmente naquilo. Mas isso aconteceu, por exemplo, quando foi com Bill Clinton? Não, Sempre, ou com Hillary Clinton? sempre. O Bill Clinton tinha imensos escândalos. Mas eu estou a falar não tinha a ver com a eu estou a falar da questão idade. biológica. Mas não interessa se é a idade, Isso é senão político. há sempre uma conversa qualquer. Curiosamente Mas também isso é tinha a ver óbvio. com a atividade sexual. Vamos sempre voltamos sempre a esse. Mas isso é óbvio. Isso são questões políticas, óbvio. Aliás, num sistema bipartidário, muitas vezes as divisões são quase de 50%, não é? As eleições são assim. Agora, a questão é, neste caso, tu discutes algo que está completamente para além da política. Vamos ignorar Trump, podiam ser outros candidatos com mais de 80 anos. Não faz sentido, porque a vida é o que é, e há o envelhecimento celular, há a capacidade de reação, há tudo isso. Portanto, eu parto desta soneca do Trump no tribunal, coisa que pode acontecer, como é evidente, uma pessoa de 30 anos, não é essa a questão. Agora, eu acho que o interessante deste assunto é esse, é um país com a importância dos Estados Unidos, que é enorme, como percebemos ainda este fim de semana, porque também tiveram intervenção na questão do Irão e de Israel. E é evidente Em que o Presidente dos Estados Unidos esteve muito bem novamente. Teve, porque de facto há uma administração, quer dizer, a gente falamos sempre em Biden, mas Biden não é uma administração, não é uma pessoa, claro. quer dizer, porque felizmente é um Mas país liderada por um grande democrático. político. Pois, que tu gostas muito e fazes bem, e eu também tenho... Um grande caudilho, quase. Eu também lhe tenho respeito. Sherman Agora, Biden. fazer uma reeleição e esperar que ele seja até aos 90 anos à frente do país... Não é 90. É quase. Não Vai lá quase chegar, Não é, 87, não, acho eu. 86. 86? Claro. Ele... 86 e sim, ele vai sair com 86. Pronto. Mas acabadinhos de fazer. São quase É um 85. jovem, vem é um folha. jovem, pá, é um jovem. Não vem folha. Ele tem 86, mas ninguém lhe dava mais de 85. Mas olha, João, este suposto adormecimento, esta cestinha que Donald Trump teve na sala do tribunal, isto é algum sinal, é alguma mensagem para fora do género, isto é um fediverso chatíssimo, eu estou aqui só para... porque tem que estar, não é? Mas ao fim e ao cabo... Sabes que os presidentes portugueses fazem indiretas com os Távoras e não sei o quê porque leram um livro. Os Donald Trumps deste mundo não têm essa capacidade de pensar, tipo, olha, vou fazer isto porque vai simbolizar não sei o quê. Ele só tem a capacidade mental para ir até ao pau. E depois, a partir do pau, ele não Só tem a capacidade mental para adormecer. Ele consegue adormecer por ele próprio. E depois, olha, eventualmente também também é ardiloso o suficiente para dizer eu fiz isto de propósito, que é para não sei o quê. Mas não é antes. Isso ele precisaria de pensar nas coisas e não sei o quê e pronto. Não, depois alguém justifica aquilo e ele transmite essa justificação. Eu acho que as ideias têm ele, até porque Achas que são dele? conhecendo os burros que andam à volta dele bastante bem, daquilo tem que ser dele porque Mas ele é a tem pessoa mais aquele inteligente genro, da equipa tem dele. aquele genro que também é muito paro. Grande Jared Kushner, pessoa que resolveu o Médio Oriente. Famosamente, em 2019, arranjou lá um acordo, uma série de está entendimentos, resolvido. e o Médio Mas Oriente está resolvido. foi anunciado em 2020 que o Médio Oriente estava resolvido. Está resolvido, como se vê. Vimos neste fim de semana. E é muito conhecido essa capacidade na família Trump que é... Eles resolvem as coisas e depois os problemas aparecem, mas isso já não tem nada a ver com eles. Eles primeiro resolveram. Mas é normal vindo de uma pessoa que conseguiu falir um casino, não é? Para mim, eu acho que pode-se atacar Donald Trump Entre várias outras coisas. Pode-se atacar Donald Trump com 40 mil coisas, mas um gajo que consegue falir um casino, eu acho que devia ir preso logo, tipo, mesmo que não tivesse feito nada de mal, tipo, acabou-se, não podes estar em liberdade. Tu não consegues viver em sociedade. Acabou-se, faliste um casino, tipo, olha, acabou-se isto. Ainda podes dizer, pronto, se calhar uma atenuante se ele falir um casino no meio do montado alentejano. Sim, mas se ele tiver... Mesmo assim, mas se ele tiver um casino em Atlantic City e o falir, em princípio... É diferente, não. Ou então dá um prémio, casino em Las não é Vegas, fácil, sim. sabes? Se Tipo, abrir um não... casino em Las Vegas e o falir, eu acho que em princípio não podia estar habilitado a ter uma carta de condução. Sequer. Não podia votar e não sei o quê. Mas sim, achei um momento giro. Sim, tipo, tinhas que ter alguém a tomar conta de ti, tipo Britney Spears. Esse tem o nome que eu agora não sei. Tutor. Tutor, sim, tinhas de ter um tutor, eu não queria podias tomar as só- tuas próprias decisões, não estás apto. A minha sugestão para este tema era
era outra, que era uma coisa que nunca se fala em Portugal, porque as pessoas em Portugal normalmente fazem análise de política americana baseada num artigo que leram no New York Times há 7 anos. Mas de facto há uma tendência para exagerar os problemas do Joe Biden e não os do Donald Trump. E o Donald Trump, que tem menos de 2 anos que o Joe Biden, passa entre os pingos da chuva, não tem o problema de ser velho, ninguém lá fala disto, é sempre o Biden que é velho, e se o Biden por acaso tivesse adormecido em alguma coisa, nem que fosse na entrega dos coelhos da Páscoa lá da Casa Branca. Mas já adormeceu em algum sítio? Eu não penso que ele nunca adormeceu em sítio nenhum. Mas ele não dorme. Mas não, ele nunca adormeceu publicamente, acho eu, ou pelo menos desde que é presidente. Eu acho que se calhar antes sim, porque ele está acordado há 4 anos. Porque o gajo estava um bocado a cagar antes e tinha um bocado essa persona, mas hoje em dia ele está um bocado com cuidado com isso. Mas pronto, se o Biden tivesse adormecido há 2 dias ou houvesse suspeita, isso tinha feito primeira capa do New York Times e era toda uma coisa, e abria jornais e CNNs e não sei o quê, alerta, presidente incapaz. E como é o Donald Trump, não coisa. Mas isto está a melhorar à medida que a campanha arranca, tanto que as pessoas estão a chegar a um fenómeno espetacular que tem graça, um bocado como a pandemia. As pessoas esqueceram-se do quão mau era o Donald Trump. E então ele teve a liderar as sondagens imenso tempo. E agora de repente acordaram para o facto de que ele é o candidato presidencial do Partido Republicano e o Biden tem ganho nas sondagens consistentemente. Eu tenho conversas estas sobre a pandemia também. As pessoas às vezes parece que não se lembram e tu dizes tipo, lembras-te que não podias ir tipo à praia, que era proibido tipo ir dar um passeio à praia ao lado da tua casa porque ias apanhar vírus do Reco Parta, ou que aquele gajo que levou uma multa porque comeu uma sanduíche no carro, e as pessoas ficam tipo, lembra-se disso. É um bocado, lembras-te que o Donald Trump é tipo a pessoa mais perigosa que alguma vez foi presidente dos Estados Unidos, e as pessoas estão tipo, olha, é verdade. E portanto acho que vai ser uma campanha gira para nós acompanharmos aqui. Este julgamento em particular que levanta uma questão à comunicação social, porque não se vai poder falar sobre este caso, uma vez que ele a partir de agora não vai poder falar sobre este julgamento, ou não vai poder falar sobre o caso, não é? Ele, Donald Trump. Sim, mas isso é indiferente para comentares o caso. Mas para comentar, sim, mas para os jornalistas o confrontarem, basicamente não o vão poder fazer durante esta fase de pré-campanha. Não é confrontado por um jornalista desde 2015, bem. Portanto, acho que isso não será um problema. Ele deu 1 ou 2 conferências na Casa Branca, mas no geral ele não se põe muito no confronto com os jornalistas e só escolhe jornalistas para entrevistarem que estejam com muita vontade de lhe fazer um falácio já de partido. Maria, um país como os Estados Unidos ter novamente um candidato que está, obviamente, debaixo de fogo relativamente a este caso em particular e a outros que obviamente vão surgir provavelmente durante o próximo ano e meio. Como é que é possível Donald Trump, depois de 8 anos, 9 anos, enquanto presidente dos Estados Unidos? Não, 4 anos. Pareceram muitos, mas mais do que 8 também não dá. Depois de 4 anos enquanto presidente dos Estados Unidos, voltar a esta lida de se tentar candidatar novamente, achas que faz sentido? Como é que os americanos se permitem isso? Na tua visão? Os americanos permitem-se isso porque há quem tenha vontade que isso aconteça. Porque Donald Trump efetivamente só cumpriu o mandato, portanto pode candidatar-se a outros. Mas eu há uma coisa que, não defendendo Donald Trump, eu eu detesto o homem, mas há uma coisa que eu queria aqui lançar, é um desafio, que é o legalizar a sesta. Porque se a sesta fosse uma coisa mais comum e se as pessoas tivessem ali meia hora do seu dia para dormirem a sesta, tem que ser aceitável. Mas eu pratico. Tu praticas, trabalhas em casa. Isso. Pronto. Mas quando estou em viagem eu também pratico porque trabalho em casa. Mas eu pratico em viagem. Mas quem trabalha num escritório não pode praticar. Em costas tem que ser 10 minutos. Santana Lopes tentou implementar essa medida. Não é uma coisa que seja bem vista. Há muitas pessoas que recriminam a sesta. Muitas pessoas que recriminam a sesta. Eu já dormi cestas na casa de banho com a mão em cima do autocolismo por não aguentar mais. Eu acho que se devia mesmo normalizar a sesta, e se normalizasse a sesta, toda a gente seria mais feliz. Não quero com isto dizer que acho bem que Donald Trump tenha adormecido no tribunal. Não acho. Não achas? Não, sabes, lembra-me aqueles senhores reformados que têm assim uma almoçarada
Mas olha, Depois não toda- fales. e depois adormecem assim sentados na mesa do restaurante, com a Nós. cabeça para baixo. Estás a falar de nós. Mas olha, tu vais ao tribunal de Ederli em breve, vem lá ver se não adormeces. Sabes que Hei de ir, estou à espera de saber quando. Vê lá como é que é a tua noite de sono no dia antes. Eu acho que não vou adormecer. Vou estar demasiado atenta porque eu nunca fui, então é uma experiência Sim, nova. para o Donald Trump. Tipo, para o Trump também já não é novo, Para o não é? Trump Ele é- passa a vida enfiado, Pois é. enfiado no tribunal, portanto aquilo já é normal, já As não tem nada de fotografias que novo. foram publicadas com Donald Trump sentado em pleno tribunal, o ar dele é um ar Infelizmente não vi, mas já vou procurar. É um ar assustador. Mas o Donald Trump é uma pessoa asquerosa. Não gostas dele? Olha, por acaso, já olha, é a segunda surpresa do dia de hoje. Não gostas de Passos Coelho, não gostas de Donald Trump, isto Eu não disse que eu gostava de Passos Coelho. Disseste. Não, disse só que eu era- E Não até gosto, não gosto. E até usaste o Portas como idiota útil para dizer mal do Passos Coelho. Gosto mais. Gostas mais? Travou o tempo. Eu tenho um fraquinho pelo Portas. Já Muito bem. tive. Então, o nosso café fica por aqui. Vamos avançar para a reflexão da semana. Vamos refletir. E vamos à primeira de algumas reflexões que temos previstas para hoje, para o dia de reflexão. Estimados, já entregaram o vosso IRS? Não. Yes. Já. Muito bem. Estamos em José 2024. Pedro é que está bem. Estou muito focado nisto. Tu é que estás bem. Isto agora vai ser revista e... Por isso é que eles estão a demorar a validar. Fazemos a declaração de substituição. Por isso é que eles não me estão a mandar o meu dinheiro. Estão a pensar. A pensar o que é que põe. Pensar se tipo, põe olha, ali mais então, uns mas- pozinhos. Mas eu só o faço porque eu respeito a tradição e é no último dia. Eu, por acaso, eu tenho que confessar. Claramente não Também és precisas desses? do reembolso Não, eu- como de pão eu- para a boca. Eu tenho que confessar que sou completamente. Tenho uma espécie de intolerância a essas coisas contabilísticas. Sou mesmo muito burro nessa matéria e, portanto, não sou eu que faço o meu IRS. Tenho que recorrer a Tens um contabilistas. contabilista. Tem que ser. É uma coisa que eu não. E depois fico muito nervoso. Mas o teu Fico IRS com aquele também deve nervosismo. estar cheio de... Tu és tão Mas hoje em direita dia, que o teu IRS deve praticamente é estar tudo cheio de automático. contabilidade criativa. Não, ficamos ali. Eu fico com aquele nervoso do burro quando não está a perceber uma coisa e, portanto, há uns anos que decidi que não podia fazer o meu IRS e, portanto, não faço puta ideia de como é que se faz, quando é que se salário faz. Não faço ideia de nada disso. Portanto, e tenho mesmo intolerância, fico mesmo muito nervoso quando todas as coisas burocráticas, seja o que for. Vou-vos contar agora muito rapidamente uma coisa. Em março de 2024 expiraram dois cartões meus. Foi uma coincidência, fiquei sem cartões. O processo, e tinha a ver com alterações de morada e tudo isso, o processo, e estamos a falar de uma simples alteração de morada, mas todo aquele processo causa-me genuinamente, só não começa a ficar com manchas e borbulhas, mas é uma alergia. Portanto, o IRS é a mesma coisa. Mas isso é transversal a muita gente que eu conheço. Pronto, eu não sei fazer nada disso, nunca soube, já o fiz e quando fiz foi muito difícil e não é ter descontado nada, aquelas coisas que as pessoas vão ver as faturas e fazer, não desconto nada, só ponho os descendentes e mais nada e entrego juntamente com a minha mulher e portanto entregamos para o Ou contabilista. seja, nem o Simplex te ajudou Nada, a derrubar essas barreiras? Nada. Quando me aparecem aquelas coisas que tens que ir ao anexo, não sei o que, eu digo assim, o anexo, por amor de Deus. E portanto não consigo. Muito bem. IRS, que é um dos temas que marca a atualidade, isto porque, de repente, depois da apresentação da proposta de programa do Governo, toda a gente ter descoberto que houve aqui uma informação ambígua, pode-se dizer assim, sobre aquilo que seria o impacto do desconto a aplicar no orçamento relativamente àquilo que Luís Montenegro anunciou e aquilo que já haveria sido feito no Orçamento de Estado para este ano com o governo de António Costa. Portanto, o que nós sabemos é que António Costa aplicou uma redução de 1,3 pontos percentuais no IRS para os 5 primeiros escalões, que seja assim. Era até ao quinto, sim. Era até ao quinto. E Luís Montenegro e o seu governo aplicou mais 0,2, fazendo assim um total de 1,5 e acrescentou a esse desconto mais 200 milhões que estão distribuídos um bocadinho mais para os escalões Bem, até ao oitavo. da classe média, chamemos-lhe assim.
Porquê é que este ruído todo surge, e surge porque Pedro Nuno Santos, obviamente, no dia seguinte, logo, à aprovação da proposta, veio logo dizer, atenção, meus senhores, porque desses 1.5 que vocês estão a anunciar, 1.3 já estavam a ser aplicados desde 1 de janeiro, por força do Orçamento de Estado do anterior governo. Foi um bom passo de Pedro Nuno Santos, marcar logo ali uma posição para não deixar esta ambiguidade navegar num território que parece que toda a gente acabou por acordar para essa realidade, tipo no dia a seguir à apresentação da proposta do Governo? Não foi. Acho que Pedro Nuno Santos esteve péssimo, Alexandre Leitão esteve terrível, o PS esteve ridículo. Por uma razão simples. Não gostas do Pedro Nuno Santos e da Alexandra Leitão? Gosto. Vocês hoje estão-me a surpreender. Gostar até gosto. A questão é muito simples. Tudo isto, toda esta crise nasce de uma argolada do Expresso. De um disparate. De um erro crasso. De uma andota. Eu na quinta-feira, quando recebi ao final do dia a capa do Expresso do dia seguinte, sexta-feira, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para aquilo e disse, olha que grande disparate que aqui está, e nem liguei mais. Não sabia que ia dar esta crise toda, mas é um disparate invisível. Portanto, repara, já toda a gente disse, portanto estou apenas a repetir uma coisa que já foi dita. O Governo e o Primeiro-Ministro, ninguém mentiu. A proposta foi, e depois as pessoas, voltamos sempre à questão da memória. Mas também ninguém esclareceu. Sim, já lá vou. Há uma questão, a nossa falta de memória, isto andou-se a discutir no final do ano passado. Certo, desde agosto do ano passado. O António Costa era a pessoa que dizia que a aposta dele não era no IRS, na diminuição. Exato. E falava num teto de 500 milhões de diminuição. Portanto, os próprios 1.3 já resultam da relação entre o PS e o PSD. E, portanto, já resulta até um bocado da política do PSD. E Costa quis ir atrás, porque em outubro Medina anunciava os 1.600, porque era a parte referente aos escalões e às taxas, e depois a outra referente aos jovens, tudo isso, às isenções, que fazia 1.600 ou 1.700 milhões de euros. Portanto, isto tudo foi discutido. Quer dizer, irrita-me um bocado quem trabalha nestas áreas, jornalistas e políticos, demonstrarem este nível de ignorância. E isto devia ter uma consequência. Porque profissionalmente, quando as pessoas não são competentes, costumam ir de vela. Só que nós aqui protegemos todos, não é? E o diretor do Expresso, João Vieira Pereira, lembrou-se de, em vez de assumir o erro dele e da jornalista dele, chamar nomes ao Primeiro-Ministro. E criou um caso. Mas eu volto a dizer, e depois aparece, tu perguntaste-me do Pedro Nuno Santos e neste caso eu junto também a Alexandra Leitão. Só neste país, tenho que dizer isto, lamento imenso. Tenho que dizer isto. Lamento, eu agora vou fazer. Não há mais país nenhum. Dos 194 ou 95, podes ir ver todos. Não há nenhum em que o maior partido da oposição, demonstre que não sabe uma diferença de 1.500 milhões de euros, e nós não somos propriamente a Suíça, para não percebermos, olha, 1.500 milhões, era 1.500, mais ou menos. O maior partido da oposição chegou às televisões e disse, nós não sabemos o que andamos a fazer. Então a gente abre palmas. Porque Pedro Nuno Santos, mas qual a ambiguidade? Eu pergunto-me, quando houve o debate do programa, eles não sabiam. É que se não sabiam, e se Alexandre Leitão, que veio dizer também numa conferência de imprensa, fomos todos enganados. Eu se fosse apoiante, que não sou, como é evidente. Eu recordo que Luís Montenegro fugiu um bocadinho a esse tema durante os debates, nomeadamente com o Pedro Nuno Santos. Mas tu repara, não é fugir. Ou pelo menos não foi esclarecedor. Mas desculpa lá uma coisa, mas quando estão a fugir, eu tenho que ir atrás. Certo. Este é o ponto. Porque se eu sou o líder da oposição, estou a debater com alguém que não me explica uma coisa, e eu é-me indiferente se é mais ou menos 1.500 milhões, isto não existe. Porque, repara, o PS só acordou depois de um artigo do diretor do Expresso a chamar nomes ao Primeiro-Ministro. Eles não acordaram sequer no debate. Acordou mais a Iniciativa Liberal, que sabia perfeitamente o que ali estava. E toda a gente sabia. E depois dizem, mas a Iniciativa Liberal andou a negociar com eles coisas, portanto sabia mais. E o PS não andou. Então porquê que alterou dos 500 milhões para os 1.700 milhões? Não foi por causa da proposta do PSD, feita ainda naquele tempo. Portanto... Mas tu não corroboras a teoria, não é uma teoria, eu vi isso. O Pedro Nuno Santos falou disso no debate com o Montenegro. Falou. Pronto. Então, mas isso foi tudo.
Então não é, eles não descobriram agora. Eles estão agora a aproveitar para capitalizar politicamente num erro que já descobriram antes. Sim, mas esse é o ponto. Estão a fazer o trabalho deles propriamente mal. Mas o que eu estou a dizer é que eles politicamente aparecem aos microfones a dizer fomos todos enganados, enganaram todos. E eu pergunto-me assim, como é que tu podes ser enganado desta forma que não podes? O leitor do Expresso, que tem a sua vida e que não liga à política. Vou-te propor, e se calhar aqui entrando, vou-te propor esta alternativa, que é, quem o PS está a dizer que foi enganado, encaixa perfeitamente na maneira como o João Vieira Pereira foi enganado, que é, pessoa com muita vontade de votar na AD foi enganado. Sim, Eleitor da AD foi defraudado. É verdade. Sim. Não é? Eu estou a perceber. Tu, enquanto eleitor da AD, não te sentes defraudado com o tamanho da redução de impostos e a perspectiva de redução de impostos? Minimamente. Já estavas à espera, já sabias, tinhas os números todos, analisaste os dados Mas as pessoas não leram o programa. Mas não estou a falar do IRS, estou a falar no geral. Todos os milhões de votantes leram todos o programa. Comparando o programa eleitoral com o programa do governo, o programa do governo é muitíssimo menos ambicioso na redução de impostos. Não é. E no IRS é igual. No entanto, nos outros impostos, que era suposto acontecerem faseadamente nos 4 anos, eles dizem tipo, vamos fazer, e acabam com os prazos. E quando acabam com os prazos, o que estão a dizer é que se calhar não fazemos, não é? Ou seja, isso defrauda... Não, porque era sempre para a legislatura. Está-se agora a falar que era este ano, quando são coisas, os 3 mil milhões, é para a legislatura, por exemplo. IRS, estou a dizer. Por isso não, mas mesmo nos outros impostos, mesmo no IRC. Sim, na baixa do IRC. O IMT, o IVA da construção. Sim, mas deixa-me só... Eu percebo o que estás a dizer. Eu não me sinto defraudado, mas eu já te explico porquê. Eu acho que eles estão a ir ao encontro daquilo que eram as propostas, mas deixa-me só terminar aqui o meu raciocínio, porque toda esta questão, os políticos, faz parte, quer queiramos, quer não, faz parte de dourarem sempre a pílula. É a retórica política, não é? Quer dizer, ou seja, se eu me aperceber que a mensagem está a passar melhor desta forma, eu se calhar não vou corrigir. É um erro. E eu sou sempre defensor. Um político em Portugal, estou à espera que ele apareça, alguém que consiga dizer as coisas como elas são, para perceberem que ainda têm mais votos do que com estas conversas fiadas sempre, que as pessoas topam a léguas, que é tudo treta. Portanto, é evidente que o PSD se aproveitou, e essa é a tal ambiguidade, se aproveitou de uma mensagem... Não sei se topam. Não sei se topam assim a léguas, que é... Conversa fiada. Claro, houve lá desconfiança dos eleitores dos políticos, está manifestada em todo lado, não é? Quer dizer, há um problema de confiança entre o poder político e os eleitores, isso é evidente, não é? Isto tem muito a ver com a quebra de promessas, com tudo o que seja. E também tem a ver com a retórica, lá está. António Costa também era um mestre nisso. Temos de nos lembrar da questão das reformas, não é? Que foi uma aldrabice completa. Aliás, muito pior do que esta, não é? Anunciaram uma diminuição que pura e simplesmente não existia. Mas onde é que eu quero chegar? Portanto, isto existe, isto é a política. Mal. A política devia ter mais valor, devia haver mais seriedade, mais honestidade, mas é o que é a vida, é o que temos. E, portanto, quem é que devia fazer o papel o contrabalanço? Era a imprensa. E eu aqui tenho que dizer, e salvando honrosas exceções, porque existem com certeza, mas tenho que generalizar, porque temos que olhar para... Quando nós aqui estamos a falar do país, o país também são 10 milhões, milhares de empresas, tudo isso, portanto, não podemos ir casa a casa, é impossível. Mas a imprensa está nas ruas da amargura. A qualidade dos jornalistas é muito má, genericamente falando. E este foi um problema que se viu, tanto no caso do Expresso, como em todo o processo. Eles é que têm que fazer o papel de desmontar o político, de explicar as coisas. E não explicam, porque estão com o rabo sentado na redação, a receber coisas por e-mail e a publicar sem ver, copy-paste. Não estão a fazer trabalho nenhum. Nós temos um problema. Se a classe política está em má forma, e está, se compararmos com 20, 30, 40 anos, tem vindo a cair brutalmente, e a imprensa a mesma coisa. Os jornalistas, aqueles jornalistas do antigamente, que trabalhavam, não tem nada a ver com esta classe agora, que está só a fazer copy-paste dos e-mails que recebe e dos telefonemas que faz. E são amigos todos e vão almoçar com os políticos. E depois é isto. Ligam, a fonte que foram contactar foi o Miranda Sarmento, o chefe de gabinete de Miranda Sarmento. Então é que vão fazer, ele lá a ter sido ambíguo, como foram durante o processo todo, e depois o Expresso faz aquela cagada. E portanto o meu problema é este, os políticos aldrabam.
usam figuras de estilo, embelezam as coisas ou dramatizam consoante o que lhes interessa. Verdade. Totalmente verdade. Quem é que nós tínhamos que confiar? No quarto poder. O que é o quarto poder? É uma mistura com o terceiro, é uma mistura e com muito pouco profissionalismo. E em vez do diretor do Expresso apresentar imediatamente a demissão porque faz uma capa que é completamente ridícula, a manchete, a primeira coisa que faz é escrever um artigo a dizer que foi vítima de uma fraude e de um embuste. E depois diz uma coisa que é absolutamente escandaloso e tem que voltar a dizer. O João não vai gostar, mas ele tem que ir ver os 193 países que faltam, porque é só neste país. Porque o homem consegue dizer... É uma coisa tão estapafúrdia que só pode mesmo acontecer o homem consegue dizer uma coisa. Eu estou a brincar, Maria Escaja. É aquela que está mesmo a fazer fact-checking, não é? Eu quando digo só neste país... Isto chamam-se figuras de estilo, não é? Então, estive aqui a analisar... É evidente que literalmente não é só neste país. Mas o diretor do Expresso consegue dizer... que não contavam, repara, jornalistas, no principal jornal deste país, não contavam que o Primeiro-Ministro enganasse. O trabalho do jornalista é estar sentado a contar que o político minta. Este é o trabalho dele, o político, o empresário. E, portanto, o que nos disse o diretor do jornal foi: olha, nós não contávamos que ele aldrabasse. Isto é tão ridículo. E é suposto não contarmos, não é? É suposto contarmos. É suposto contarmos. O jornalista tem que estar na dúvida. Se o jornalista recebe um e-mail a dizer uma coisa, a primeira coisa que ele tem que fazer é deixa lá ver. Não é, sim senhor. E é o que eles estão a fazer. Um diretor de um jornal dizer que não contava que o Primeiro-Ministro ludibriasse. Eu olhei para aquilo e disse, isto não existe. Então ele teve coragem de assinar este artigo. Quando eu sou leitor, não é? Ele tem que me dizer a mim tu estás descansado, nós estamos em cima deles. Se eles ludibriarem, nós vamos desmontar isso. E o que ele me disse foi precisamente o contrário. Portanto, esta crise nasce de falta de profissionalismo da imprensa, que tem que o assumir, porque há muitos bons jornalistas de facto. Estes tipos têm que ser corridos, estes diretores têm que dar lugar a outra geração, a jornalistas a sério, porque isto não podia acontecer. Nós temos que ter de facto esse contrapoder permanentemente a fiscalizar. E o que nós vemos é que estão todos juntinhos e publicam as coisas. Repara, aqui é quase ainda mais grave, porque o Vieira Pereira devia querer fazer uma capa simpática para o governo. É a coisa mais estúpida ainda. Aquele entusiasmo todo era para pôr uma notícia no fim de semana de que o governo ia dar o dobro do desconto relativamente a António Costa. O impacto da redução de impostos ia ser o dobro. Queria fazer um frete ao governo. E espalhou-se. E depois espalhou-se. Em vez de assumir, culpa ao outro. Portanto, o meu ponto é este. A crise é da imprensa. Os políticos são o que são, de facto, têm sempre no discurso uma palavra simpática. É a demagogia. E isso está errado, e o Governo esteve mal em não clarificar, como é por demais evidente, aproveitou-se. Agora, eu com os políticos já sei o que é que eu posso contar. A imprensa é que tem que mudar, a imprensa tem que estar ao nosso lado e desmontar isto logo, e não ir atrás. João, era mesmo necessário, por parte do Governo, e no caso aqui do chefe do Executivo, Luís Montenegro, deixar isto cavalgar da maneira que foi, ou seja, escudando-se naquela ambiguidade e não esclarecendo logo que, sim senhora, uma parte do impacto da redução dos impostos está representada já no orçamento de 2024 escolhida pelo anterior Governo. O que eu vou fazer aqui é um ajuste para mais alguma redução de impostos. E porquê é que ele não foi claro logo na apresentação do programa do Governo relativamente a isto? Acho que o PSD quis... Não havia, digo eu que não havia necessidade, estando no dia zero da sua governação, não é? Atenção, eu acho que o Primeiro-Ministro foi claro sobre o que é que ia ser o corte de impostos que ia acontecer. Eu acho que, concordo com o José Pedro Silva, o Expresso percebeu mal. E o Expresso percebe mal, eu acho, porque por voluntarismo e por simpatia com a solução do Governo, que eu vou dizer duas coisas, que é, o Expresso percebe mal, e isso é um erro, mas a simpatia com a solução do Governo, não há um editor pode ter simpatia, e até não acho mal nenhum, até que a assuma. Pode ter simpatia. Eu não gosto é da coisa sonsa de dizer não, mas nós estamos aqui, somos uns neutros. Não são. As pessoas, os editores dos jornais lá fora, de facto assumem os partidos que são, e até há editoriais, que é uma coisa que curiosamente não há em Portugal e há em muitas democracias, e em muitas eleições diferentes, que há editoriais de jornais a dizer, eu, enquanto o
o editorial deste jornal recomenda que se vote no partido X ou no candidato Y. E isso era uma coisa que eu acho que não fazia mal nenhum a Portugal, porque há uma certa sonsice no jornalismo que depois cria este problema de que eu acho que o José Pedro está a falar, que é a relação político-jornalista é estranha. É uma relação... É tipo eu querer ser árbitro, mas às vezes quer dar um chute na bola. E é essa a relação que há, porque o jornalista não assume que gostava de jogar pelo Sporting ou pelo Benfica e que está só é árbitro porque não passou nas escolinhas. Tipo, há pessoas assim, não tem mal, não tem mesmo mal nenhum. Portanto, o que é que eu acho? Acho que, de facto, o Primeiro-Ministro, lendo os documentos e se quisessem fazer a pergunta, o Primeiro-Ministro teria respondido. Quanto ao Ministro das Finanças não tenho tantas certezas, mas quanto ao Primeiro-Ministro tenho a ideia que teria respondido o que é que era, o que é que se passava, o que é que ele estava a falar. E se tivesse a Iniciativa Liberal, isto não é uma coisa, lá está, a Iniciativa Liberal falou disto durante a campanha, o PSD aqui aproveitou para tomar um bocadinho o discurso da Iniciativa Liberal naquela lógica de vamos fazer um choque fiscal e não sei o quê, e o PSD deixou-se ir na legalidade e dizer nós também vamos fazer um choque fiscal. Mas a verdade é que o PSD não é a Iniciativa Liberal porque é um partido mais responsável, que apresenta contas mais sustentadas na realidade, pelo menos mais ou menos, que o plano macroeconómico do PSD só faltava propor unicórnios. No Vale do Sado, a partir de 2024, começavam a nascer unicórnios no Vale do Sado, que é para já estarem prontos a voar em 2026. Mas repara, tens em programas do PSD, tens unicórnios, por exemplo, no da certo. Câmara Municipal de Lisboa. Mas esses existem e lá estão. E foram atraídos para cá porque muito menos do que... Muito menos do quê? Do que é que vinha no programa? Do que propunham. O que é que vinha no programa? Não sei de cor, mas eu escrevi o programa, então, portanto, com outras pessoas. Não fui eu que escrevi o programa, é meu, mas o programa não falava de metas de número, falava de... Mas foram faladas mais tarde. Estamos a falar da captação de unicórnios, empresas unicórnios. Não, estamos a falar de cavalos alados. Eu estava a falar de cavalos alados com cornos na cabeça, portanto. E pegas os unicórnios ou só unicórnio? Pegas unicórnios. Já a dizer que era a lógica de voarem no médio prazo. Esse era o plano macroeconómico do PSD, portanto, de facto, deixou-se criar uma expectativa disparatada que depois o programa de governo vem refriar, que é calma, isto não vai ser tudo de uma vez, não vai ser tudo na sequência temporal de que nós falámos, se calhar vamos crescer um bocadinho menos do que nós dissemos que íamos crescer, porque se calhar, de repente, não é? Dia 11 de março caiu sobre a política portuguesa um facto extraordinário, que é a conjuntura internacional. Entre janeiro e março era isto um gajo dá tudo a toda a gente, em princípio qual é que é o mal? E dia 11 de março, quem quer que fosse governo, se fosse o PS ou fosse o PSD, iam dizer, eu disse isto, mas sabiam que há guerra na Ucrânia? É que eu reparei agora, tipo, foi assim uma coisa de repente e eu fiquei tipo, isto de facto gera gera um bocado de incerteza ou então, numa mais criativa e menos descarada, tipo, mas estes drones agora do Irão, tipo, isto estava tranquilo. Isto vai fazer subir o petróleo. Isto estava tranquilo, mas agora já mudou tudo. Mudou tudo com estes drones, porque isto antes, o Médio Oriente antes estava calmo, não é? Como se sabe. Estava bastante calmo. E de repente vêm uns drones do nada e um gajo também não está a contar com isto, não é? Não estava a contar com os drones. E pronto, e tem que se mudar 2 pontos percentuais de crescimento no plano macroeconómico, porque o drone de facto chegou ali à Jordânia e aquilo assusta e toda a gente sabe que quando aquelas espécies de martelos pneumáticos que puxam petróleo ouvem um drone, assustam-se. Costumam parar. Assustam-se e até começarem a voltarem a funcionar, aquilo demora ainda um bocadinho, é complicado. Mas pronto, dito isto, acho que se está a fazer uma escandaleira de uma coisa porque se calhar estamos um bocadinho viciados em emissões especiais e como deixou de se poder fazer, de repente arranjámos tipo, bora, polémica, vamos. Mas... Sim, mas tens também o partido da oposição pôr hoje no Parlamento o tema e... Sim, porque corre um debate de estamos todos viciados, os partidos, os comentadores, os jornalistas estão viciados na coisa do bora falar de cenas toda a hora. Sim. E tu queixas-te? Eu gostava que as pessoas fossem trabalhar de vez em quando. Mas é que tu podes ter muito mais conversas e assuntos que verdadeiramente importam porque eles existem.
Isto são novelas mexicanas. É isso que eu estou a dizer. Sim, Portanto, sim. menos novela, mais ir trabalhar e ter conversas que sejam de trabalho. Há temas aos pontapés. Por exemplo, coisa gira. A semana passada o Primeiro-Ministro foi a um debate sobre o que é que ia dizer no Conselho Europeu. Isso devia acontecer sempre, devia ser obrigatório, porque a cena mais importante que o gajo faz é representar Portugal no Conselho Europeu. Mas o António Costa não costumava ir, portanto, boa, fixe, o gajo foi. Isso podia ter sido, esse debate podia ter tido imenso destaque, teve um bocadinho, agora este hoje vai ter imenso, porque é crise e drama e o que é que vai acontecer. Não gosto, acho que ninguém teve bem, acho que o Expresso não está bem a fazer aquela manchete com a informação que tem, aquela resposta, eu não gosto daquela resposta, acho muito dramática. Mas pronto, eu não Inqualificável. eu não- assumir um erro, mas diz que o erro é do outro. Em vez de assumir o erro, Eu não me revejo muito acho uma pessoa simpática, nada contra, mas não tenho muita identificação ideológica com o João Vieira Pereira, e nem muito também com o estilo de jornalismo. Portanto, há coisas em que eu vou discordar civilizadamente, mas também não tem nada a ver com o Expresso. Mas achei de facto que era um bocadinho escusado e depois fazer estes dias todos seguintes. Agora, acho uma coisa que eu disse aqui a semana passada. O Ministro das Finanças é uma pessoa que não tem problema nenhum com deixar que estas confusões à volta das contas dele existam, porque ele está interessado em fazer política com números, não é? Fazer números para a política. E como ele não é um ministro de fazer... Não, ele é um técnico, ou teoricamente será, mas há muito tempo que ele o que quer é um ministro que o que quer é ser ministro. Perdeu-se nessa coisa de fazer números para os políticos e agora faz política com números. E isso não nos serve de nada nesta altura, porque descredibiliza a política, como o José Pedro estava a falar, porque descredibiliza um governo que está frágil, porque vai ser preciso negociações orçamentais muito sérias para o governo ter algum tipo de viabilidade. E este é o perfil errado, no momento errado. É uma pessoa que eu acho pouco séria do ponto de vista do ponto de vista político e, portanto, tenho pena que seja Ministro das Finanças, mas já lancei a teoria da conspiração uma vez e vou continuar a lançá-la, de que foi de propósito. Tipo, puseram-no lá porque, um bocado como puseram o Montenegro como líder do PSD, porque ele estava a pedir há tanto tempo, estava na fila há tanto tempo, que vai lá, porra, vai. Mas um bocado na lógica deste gajo vai-se espatifar e vai-se queimar, e ao menos a gente culpa o gajo e não culpa mais ninguém. E isso vê-se pelo facto de ninguém o querer defender e dele não querer ir ao Parlamento e o Primeiro-Ministro não vir defendê-lo minimamente. Já vimos na versão de Cavaco Silva anterior, no Cavaco Silva 1.0, ele também deixava arder os ministros assim. Mas ele não está cá. Maria, ele não está cá. Quem? O Montenegro não vai poder ir ao Parlamento, não está cá. Nenhum deles está cá, mas Não, podem o Ministro das falar. Finanças também não está. Podem falar com jornalistas. Pois é, ou nem um nem outro. comunicados. Pois, sim, já percebi. Sim. Maria, Estado de Graça com este governo foi uma coisa que nem sequer aconteceu, não é? Quer dizer, 24 horas depois tínhamos já a primeira polémica naquilo que eu considero o primeiro prego no caixão também deste Executivo. Concordas ou tens outra visão? Eu acho que não está a começar espetacularmente bem. É certo que existe mais rigor do jornalismo, especialmente durante campanhas eleitorais, até porque as pessoas não leem programas, as pessoas leem notícias e ouvem as promessas eleitorais E feitas. debate-se muito mais aquela questão de quem é que se alia com quem, se vai... Isso é um problema dos debates, acima de tudo. Não necessariamente do Expresso. Aí não acho que o Expresso tenha grande culpa, mas acho que tem culpa em não ter analisado as coisas com o rigor que deviam ter analisado. Eu pergunto-me durante todos estes meses em que claramente as notícias partilharam números errados e transmitiram números errados, se ninguém da AD reparou que aqueles números não eram reais e não disseram, olha pessoal, não é bem isto que nós estamos a propor, não, calma. Na verdade, serviu à AD também, não é? Aquela ideia de que o corte no IRS seria muito maior do que é na realidade, serve também à própria AD, que fica ali calada. Isto parece bem, não está certo, mas não nos fica nada mal, bora deixar passar. E agora estão a lidar com as E tinham consequências sempre disso. o argumento do valor total no final da legislatura.
não é? Do impacto. Mas não foi essa a ideia com Não. que as pessoas ficaram. E aí a própria AD tem muita culpa no cartório ao nunca ter desmentido e nunca ter chamado a atenção. Sim, esclarecido, chamado a atenção, tipo, olha, estes números que vocês estão a partilhar e que vocês estão a publicar não está correta a forma como estão a fazer, não é neste espaço de tempo. E efetivamente no programa do governo, e em relação ao que o Zé estava a dizer, de que ninguém reparou e agora que saiu o artigo do Expresso, no programa do governo as metas e os prazos não estão muito claros e não era fácil, e foi perguntado várias vezes. Por exemplo, o Bloco de Esquerda perguntou quais é que eram os prazos e quais é que eram os números certos nesses prazos e nunca foi esclarecido, ou seja, não era assim tão fácil. Aliás, era mesmo muito difícil perceber exatamente quais é que eram os números reais e quais é que eram as metas, e como isso nunca foi esclarecido, também por isso só se tornou mais claro com o outro. Não foi, Zé? Foi. Não foi? Ele disse nos debates relativos a 2023. Não foi porque eu não quis que fosse. Porque Não foi. O Bloco de Esquerda eu percebo, é luta política e, portanto, eu ouço, mas finge que não ouço. Faz um programa do governo jornal é em que não pode fazer que convém. Mas ele respondeu. Não respondeu. Eu considero que ele respondeu, mas mesmo assim deixou Sim, lá podia ter feito outdoors, não é? Deixou. Podia ter posto. A ambiguidade esteve lá sempre. Certo. Foi sempre muito ambíguo e serviu muito bem à AD. Este erro serviu muito bem à AD. E não acho que o Expresso seja livre de culpas. Toda a gente sabe que o Expresso e que a direção do Expresso e que o dono do Expresso é muito ligado ao PSD e certamente. Não estou a dizer que o Expresso fez de propósito, mas estou a dizer que se calhar facilitou um bocadinho a análise para um projeto de alteração, mudança de poder, alternância de poder, de ser a AD a ganhar. Não acho que seja completamente inocente. Também não acho que tenha sido uma manobra engendrada pelo Expresso, mas acho que há ali um meio termo. Eu não tenho essa leitura, mas sim. Pronto, mas por isso é que eu estou aqui a partilhar a minha, que regra geral é diferente das outras pessoas presentes nesta mesa. Assim, é claro que é normal haver promessas durante as campanhas que não se cumprem. Claro. E isso acontece a todos. Mas Era bom que se fizesse. Mas esta cumpriu-se. Eu não quero interromper, mas esta cumpriu-se. não se cumpriu da forma como foi. É o que está no programa eleitoral e de governo. As pessoas não liam os Eu não estou a defender o programas, Montenegro Zé. nem o Mendes Sarmento. Estou a ser factual. Mas a questão. A promessa foi cumprida. Mas a questão de centrarmos e a atualidade centrar exatamente sobre a questão do IRS, pondo de parte todos os outros impostos que de facto vão sofrer uma redução, não é? Nomeadamente Vão? alguns deles, não é? Sim, o IRC, nomeadamente, que tem a IRC oposição para as toda da empresas, esquerda. O E bem. IRC para as E empresas mal. vai, Borlas fiscais para grandes vai ser reduzido. É tudo para o Jerónimo Martins. Tudo para Jerónimo Martins. O IRC vai ser Não é tudo, mas é uma grande fatia. É importantíssimo reduzir o IRC. progressivamente. Para Jerónimo Martins não é nada, porque Jerónimo Martins deve pagar o IRC na Holanda, não é? A sede da empresa toda da Jerónimo Martins. Eu diria que sim, sim, não é? O grupo, sim, a sede do grupo. Dizem que Mas quem há muita beneficia, e situação isso é cá. pessoas não de esquerda que dizem, é que quem beneficia mais é um IRC tão alto que quem beneficia de facto são os. Não, mas por exemplo, a isenção do IMT para os jovens que comprarem a sua primeira habitação, isso são questões que estão no programa e convém E vão ser acontecer? mencionadas. Esperamos que sim, estão no programa do governo, portanto, vamos partir desse certo. princípio que vão acontecer mesmo, não é? É assim, a crise da habitação não se resolve com a isenção no IMT para os é um- jovens que compram a primeira Mas é habitação. um passo, certo? Não sei se é. É um passo como? Zé? Todos os jovens que não têm casa própria ou estão a viver em casa dos pais, e aí talvez os ajude, ou estão a pagar uma renda. As rendas estão tão altas e tão elevadas, como é que um jovem amealha sequer dinheiro para chegar ao ponto de comprar uma casa, independentemente de pagar o IMT ou não? O pagar o IMT já pressupõe um poder económico e de compra que não existe. Tu consegues comprar uma casa mesmo se fores isentado de Não, IMT? eu sou bastante rico para a minha geração. Exato. Mas isso é o argumento de esquerda. Ainda há o argumento de direita contra esta medida que é bom também, que é aumentar é fomentar a procura quando não há oferta, que tem efeitos económicos questionáveis e não vejo Mais resultarem em muitos sítios. Subir o preço, essa medida é subir o preço das casas, pura e simplesmente. A Isabel Dias Ayuso em Madrid está a fazer. Desculpa.
É a minha reação natural quando está- ouço mas- esse mas nome. Tive o arrepio internamente. Mas está com mais soluções do que o Bloco para esta crise, porque teve uma ideia brutal. Não, o Bloco tem imensas Mas aí soluções para essa constrói crise. A diferença é que a Ayuso tem poder executivo e o Bloco não. Felizmente, graças a Deus, não é? Mas a questão é. Não está com muito mais medidas. Não gostava de desculpa. nenhuma. A questão é esta. Está com muito mais medidas. Não está. Não, mas esta medida é uma medida que eu não vejo no vosso programa e acho que é imediata, que é as empresas transformarem edifícios de escritórios em habitação. Isto é imediato, porque também depois da pandemia os escritórios reduziram-se bastante, não é? Há muitas pessoas em casa, ainda, que se mantiveram e que vão continuar. prédios abandonados. Sim, e portanto esta é uma política muito rápida, não é? Porque eu transformo um escritório em habitação em 2 meses, quer dizer... Mas Madrid historicamente também constrói muito. Eu sou um crítico sim. da AIUS, mas em política de habitação Mas Madrid é uma coisa muito mesmo assim pouco não com um criticável. problema como o nosso. E ela fez isto e é uma boa política, portanto. O incentivo à transformação. E acho que em alguns casos é até obrigação. Portanto, acho que são medidas destas que são muito mais rápidas do que qualquer outra, mesmo do que a própria construção, não é? Que demora sempre mais tempo. Mas depois da habitação, deixa-me só recuperar uma coisa do IRC. É completamente... lá está. E por isso é que eu há pouco falava da necessidade da imprensa depois de esclarecer estas coisas. É falso que a descida do IRC privilegia apenas as grandes empresas. E quando a esquerda combate as descidas no IRC, porque nós já sabemos que há uma cultura em Portugal de que os empresários são todos uns ladrões, todos uns gatunos, exploradores, há esta cultura, não é? E, portanto, uma redução de tributação sobre as empresas é um benefício para ricos. Isto, enquanto nós... E isenção também das tributações autónomas. Enquanto nós não ultrapassarmos esta cultura... Quem sai mais beneficiado são os muito ricos. Claro, isso é conversa. Para. Pequenas e médias empresas são beneficiadas. Como é que isto é conversa? Maria Escalha, eu sei do que estou a falar. Portanto, não é o Bloco de Esquerda que me vai dizer tu está completamente enganado, isto beneficia a SONAI. Eu sei do que estou a falar. Pequenas e médias empresas têm um benefício. Se me diz assim, é enorme. Não, mas vocês, o que é que vocês queriam? A questão é, a borla que isto dá às grandes empresas... Qual é a borla que dá? Mas dá às pequenas e médias. As grandes empresas não são máfia. Está bem, não são mas criminosos. Eu não tenho que ir atrás deles. São criadores de riqueza, multiplicam, depois fazem outra empresa, também têm os seus barcos, as suas férias de luxo, mas eu não tenho que chegar lá e dizer seus ladrões, seus gatunos. O Bloco de Esquerda ficou sem dinheiro e despediu metade dos trabalhadores. Não despediu metade dos trabalhadores. Então a notícia está errada. Pronto, eu não confio nos jornalistas. Despediu alguns trabalhadores. Portanto, estes empresários não são... Alguns são, e são apanhados e vão para a cadeia. Então, mas não são ladrões, não são mas não posso gatunos. falar neste podcast. Sim, mas eu estava na minha... Falei metade do que tu falaste Então até diz-me lá, agora. então diz-me. Ia-te perguntar, então, mas se vais fazer se vais baixar o IRC, não podes baixar o IRC para as micro, nano, pequenas e médias empresas e deixar as grandes empresas a pagar o IRC que estavam a pagar? Não achas que faz sentido para tu pagares menos 100 euros por mês haver outros que pagam menos 1 milhão? Esse 1 milhão vai para onde? Esse milhão vai para a economia, esse milhão... Vocês querem? Estão sempre a falar. Baixar salários. Baixar salários. Claro que vai. Vai tudo ser investido em salários e direitos dos trabalhadores. Era o que eu dizia, era a cultura. Então não vai. Era a cultura. Aliás, a história mostra isso. Basta olhares. Agora não deixas tu responder. Pois não, porque eu falo muito menos. Porque o André Ventura não pode generalizar ciganos, mas vocês podem generalizar empresários. São todos os ladrões, são todos os gatunos. Dá-me um exemplo de uma empresa que quando aumenta os lucros aumenta logo os salários dos trabalhadores. Mas esta questão do IRC... Diga-me. Esta questão do IRC... Não consegues. Tem que ser olhada... Mas não é óbvio, Johnny. Quem dá trabalho e empregos são as empresas, não são os partidos políticos, desculpa. Quem dá trabalho neste país e cria riqueza são as empresas, são os empresários. Eu tenho uma empresa. Então pronto, e vais beneficiar Nós com o temos IRC. 3 pessoas. E vais beneficiar Mas com o que eu vou beneficiar com o IRC não vai compensar a redução brutal que empresas que fazem muito dinheiro, que empresas multinacionais, que empresas grandes Mas, fortunas... Maria, tu não tens a ideia de que este princípio da redução do IRC e de outros impostos que estão associados às empresas são, sobretudo, neste momento, para ativar a economia? Não. Tu não achas que as grandes empresas não podem ajudar a ativação da economia? A história mostra que esse dinheiro que a empresa poupa não é investido em aumentos de salários e melhorias das condições dos trabalhadores. Onde é que isso está? Dá-me um exemplo. Há muito mais exemplos. Isso está a dizer uma coisa da boca para fora. Desculpa lá, é muito mais comum a acumulação de capital do que a distribuição de lucros. É verdade que a maioria dos lucros tem sido reinvestida em recompra de ações,
estudando a economia global nos últimos 10 ou 20 anos, de facto, a recompra de ações tem tido uma preponderância superior ao aumento dos salários dos trabalhadores das empresas. O que não quer dizer que não estejamos num ponto um bocado de viragem e que esse discurso não seja um discurso um bocado excessivamente de 2015 para 2024. Ou seja, estamos num momento de valorização mundial de salários e no setor privado também, tanto que a inflação foi compensada em média no setor privado em Portugal no aumento de salários. Portanto, não estamos bem nesse momento, mas sim, é a história dos últimos 40 anos. Há uma coisa que nos esquecemos, sim, mas há uma coisa que nos esquecemos. O dinheiro, quando a empresa fica com ele porque não paga ao Estado, porque houve uma diminuição de impostos, esse dinheiro tem que ir para algum lado. Mas vocês dizem que vai para o rico. Certo, quando isso é tributado. Está a dizer é que quando é tributado, quando o dinheiro é tributado de partida, o que a Maria acho que naturalmente está a defender, que é o normal uma pessoa de esquerda defender, ela prefere que seja tributado e que o Estado use para ser o Estado a investir na economia. E mas são políticas económicas. Sim. Mas o que leva à destruição das empresas. Mas isso não acho que seja uma coisa que destrua o tecido social. Há países com IRCs médios praticados. Nós nem sequer temos uma carga fiscal acima da média da OCDE e o nosso IRC real, e não o IRC que está no... Isso, de facto, se calhar temos um erro de marketing aí, porque o IRC que as empresas acabam por pagar é em média muito menos do que aquele que diz na tabela, e isso afasta investidores de forma desnecessária porque podia estar... Mas o que tu estás a falar aqui essencialmente é de acabar com a derrama, e a derrama é uma coisa que só mega empresas é que pagam. Portanto, a minha questão é, tu queres, numa altura em que vais fazer a transição energética, que é uma coisa cara, vais fazer a situação de transição climática toda ela cara, é investir em comboios, é investir em isolar as casas, é investir em reduzir os carros, é investir em imensas coisas. Queres, nesta altura, cortar a carga fiscal, ainda por cima, tendo em conta que vais querer a reindustrialização da Europa, o onshoring de empresas que saíram e que queres por questões estratégicas e ligadas com a insegurança internacional. Nesta altura, tu queres continuar com o discurso dos anos 80 de globalização, menos impostos para toda a gente e vemos para onde é que o capital flui. Eu acho que essa era... Eu quero. Infelizmente, eu também, mas essa era, infelizmente, acabou. Eu adorava que nós... São visões económicas diferentes. Eu sou um pró-globalização primário, portanto, eu adorava que a lógica fosse essa, de redução de impostos, de comércio livre, e depois logo se vê. A verdade é que muitos países estão objetivamente, e os países que contam na nossa esfera, França, Alemanha e os Estados Unidos, estão objetivamente arrependidos de uma parte da globalização que se fez e querem ferir o mercado asiático recuperando coisas. Isso estão a levar as consequências da abertura. Nesse contexto, não sei se nós queremos reduzir impostos, porque nós o Estado vai ter que gastar dinheiro. O Estado, esta coisa que houve um tema nesta campanha que eu achei tão anacrónico, que foi o Pedro Nuno Santos a propor uma coisa que qualquer partido de centro-direita alemão, francês ou até americano neste momento está a propor, e canadiano, que é Estado interventivo, Estado estratega, Estado a escolher setores. Sim. E o Pedro Nuno Santos a propor aquilo. É assim, sim. Mas é o que ele acha, é a política dele. E é a política do momento do mundo ocidental. Portanto, nós vamos ser um bocado obrigados, nem que seja pela União Europeia, a fazer isso. Portanto, e o Luís Montenegro responde o que eu também teoricamente responderia, que é péssimo. Eu não gosto de política industrial, eu gosto de deixar as empresas fazerem coisas. Certo, eu sou um liberal, certo. E as maiores economias funcionam assim. Mas as maiores economias europeias é assim que funcionam. Nós não estamos nesse momento histórico. E não sei se é boa ideia nós estarmos... Lembras-te quando, na crise de 2011, há uma altura que a União Europeia diz agora gastem dinheiro que é para fazer as economias, para as economias não irem ao charco. Sim. E depois tiraram-nos o tapete. E quando nos tiraram o tapete ficámos tramados de austeridade. Mas olha uma coisa, nós podemos estar a incorrer no mesmo erro de querer ir muito rapidamente para uma coisa que se calhar já está um bocadinho desatualizada, que é a globalização, mercados livres, não sei o quê, que fez o crescimento da Irlanda e da história e não sei o quê. Nós estamos a querer ir apanhar esse comboio agora, quando se calhar já vamos estar fora de timing e a perder o comboio da política industrial que vão ser os próximos 10 anos, e isso custar-nos uma batelada de dinheiro. E eu acho que nós estamos sempre a fazer isso, cansa-me um bocadinho. Mas eu acho que estás a esquecer de uma coisa. Eu percebo, muito rapidamente, eu percebo a tua teoria, só estás a esquecer de uma coisa, uma redução de impostos. Nós não temos que avançar, nós já nem damos para outros temas. Uma redução de impostos não significa necessariamente uma diminuição de receitas do Estado.
Porque Necessariamente não. Isto é uma questão de visão da economia. Tu podes achar que ao baixar a carga fiscal sobre as empresas que vais animar a economia e, portanto, vais ter mais receita com menos impostos cobrados. É verdade. Pronto. Ou seja, eu percebo a tua teoria quando tu dizes, mas não estamos para aí virados. Não estamos nesse cenário internacional de vamos animar a economia com uma redução de impostos, mas não estamos nesse cenário internacional. Mas no campo das opiniões, eu não tenho dúvidas nenhumas que esse é o caminho, porque tu tens que mudar duas coisas. Esse aspecto, o aspecto fiscal, o aspecto que é técnico, mas depois a cultura. Porque eu acho mesmo que em Portugal, e portanto nós depois somos afetados, por isso é que temos uma economia que é marginal, estamos à mercê de todos os ventos internacionais, a economia é muito pequena, pouca indústria, e depois dizer assim, mas estamos aqui periféricos. Basta ir à Espanha, quer dizer, basta ver Itália, basta ver... Quer dizer, a nossa economia é muito fraca e não é convidativa. E há esta cultura do empresário que é gatuno e que é ladrão. E que eu não posso ir tirar 1 milhão à Soraya. E que eu não posso, porque eles são os ricos. E nós, enquanto não mudarmos esta cultura, diz assim, as empresas mais pequenas não vão beneficiar tanto, porque as empresas mais pequenas já conseguem mascarar o seu IRC, não é? Então a gente sabe, põe mais 4 ou 5 coisas e aquilo baixa naturalmente as contas, não entras em prejuízo, mas ficas ali. Essa coisa que temos uma economia anémica, agora, essa coisa, lá está, tal como o discurso da Maria, eu acho que está um bocadinho mais há 10 anos do que agora. Também o discurso da economia anémica está um bocadinho mais há 10 anos do que agora. Nós, neste momento, não temos uma economia anémica. Temos uma anémica estou eu! Nós temos uma economia bastante viva para o que é a Tens mais viva, mas é uma economia muito fraca. Tens mais viva, também era o que faltava quando tens injeções de 30 mil milhões de euros da Europa. É possível que estejas no caminho certo neste cenário. É possível que a coisa esteja a andar bem, porque crescemos 2%, batemos palmas e há uns 2%, mas que tem um contexto económico. E tem um contexto internacional também. Que não é sólido. No contexto internacional é brutal. Claro. No contexto de a Alemanha estar em recessão, basicamente, é brutal tu cresceres 2%. É inaudito, é mesmo muito fixe. Portanto, se calhar o caminho não é mau. E o caminho de síntese entre o que foi a PAF e o que foi o António Costa, que não foram coisas particularmente diferentes do ponto de vista macro, exportações, turismo, se calhar eu sou um grande proponente de uma teoria que agora há muito na internet, que é nunca acontece nada. E também sou proponente de uma teoria para o governo que é se calhar é bom não fazer muitas coisas. E se calhar o barco... Como é que tu dizes que está no bom caminho quando em 24 anos, só para falarmos neste século, mas não, registramos estes crescimentos anémicos? E agora 10 anos. 10 anos está fixe. Em vez de 24, 10. Sim. Mas a política manteve-se inalterada, portanto tu podes ir aos 24. Mas é que a política foi alterada fundacionalmente, o funcionamento do Estado português e da economia portuguesa o funcionamento do Estado português e da economia portuguesa foi brutalmente alterado entre 2011 e 2021. Mas depois voltou. Sim. Não, incluindo o António Costa. O António Costa com as cativações também estava a fazer a mesma coisa. E, para além disso, de repente, és um país com 1 milhão de imigrantes, o que também muda a cultura. E enche este país de 1 milhão de pessoas empreendedoras. Portanto, se calhar, deixa ver. O que é que não mexer muito e deixar ver? Mas a teoria é que daí eu ser a favor deste cortezinho de IRS, que é tipo, deixa ver, deixa correr. Claro. E deixa o Estado mais ou menos no tamanho que está, porque também me parece que se calhar cortar a receita do Estado nesta fase em que o Estado não está a conseguir cumprir as suas funções de soberania básica é capaz de ser um bocadinho arriscado. Mas pronto, é isso. Muito bem. Deixem-me só ir aqui a um tema que também marca a atualidade esta semana. Já falámos dele aqui a semana passada. Trata-se de Pedro Passos Coelho, que depois de uma apresentação de um livro polémico, acaba por ir dar uma entrevista à Rádio Observador, no caso com a Maria João Vilés, onde resolve, e é, atenção, uma nota, que é a primeira entrevista que julgou que Pedro Passos Coelho dá desde que deixou de ser Primeiro-Ministro, e onde ele faz questão de, basicamente, adiantar muito daquilo que se diz que está a escrever no seu livro de memórias enquanto foi Primeiro-Ministro e durante aquilo que foi a época da intervenção da Troika. Maria, Pedro Passos Coelho saiu definitivamente da cripta onde esteve estes anos todos para, de alguma maneira, vir pautar aquilo ele ia que aparecendo de vez em quando. Mas não tanto, esta... não com esta frequência. E só desapareceu em 2017. E com este impacto, não é? Porque esta entrevista é tudo menos soft, certo? Eu não ouvi a entrevista toda, faço já esse disclaimer. Os poucos bocados que eu vi, primeiro acho que há uma tentativa óbvia de Passos Coelho se voltar a afirmar no espaço da direita e no espaço da direita mais à direita.
acho que Pedro Passos Coelho já ultrapassou a direita democrática, já está a ir para outro nível e acho que a sua aproximação a pessoas do Chega e aquelas presenças no lançamento do livro, acho que são muito reveladoras, mas eu acho muito feio, acho mesmo feio, com o pretexto de contar o que realmente aconteceu durante os anos do seu governo e dos anos da Troika, a vir falar de... Achei mesmo muito feio aquele momento do Paulo Portas. Mas não achas uma questão natural? Não é natural que os protagonistas, passados estes anos, já passaram... Não acho natural alguém chegar a um podcast e dizer eu acho que ele não sabe, mas a Troika não confiava nada nele. E para não o humilhar, eu e o Ministro das Finanças assinámos os dois para não humilhar, para ele não saber que a Troika não confiava nela. Sim, mas não te então esqueças... na altura protege o Ministro e agora vai dizer num podcast a Maria João Avilés que atirá-lo assim, expô-lo assim desta forma sem lhe dizer nada, acho feio. Acho feio, acho uma atitude feia, acho pouco confiável. E acho que quem possa eventualmente estar, não sei exatamente se a ideia de Passos Coelho, imagino que a ideia de Passos Coelho, apesar de toda a gente lhe apontar uma candidatura à presidência da República, eu continuo a achar que Passos Coelho quer mesmo é voltar a ser primeiro-ministro. E acho que é para qualquer pessoa que estivesse ou que estiver envolvida nesse possível governo, quer dizer, há sempre uma desconfiança de isto, agora está a acontecer assim, mas daqui a 5 anos ele vai para um podcast e pode contar... coisas que aconteceram e eu não sei, em relação ao meu trabalho, eu sentir-me muito pouco confortável a trabalhar com Passos Coelho no futuro. Mas Paulo Portas, ao longo destes anos todos, não se imiscuiu também de fazer comentários e dar algumas das suas interpretações e visões daquilo que viveu no tempo da Troika. Mas isto não é uma interpretação e visão, isto é uma facadinha, é uma coisa feia, acho feio. É uma traição, no fundo, ou seja, se não lhe disse naquela altura e se arranjou todo um esquema para que Paulo Portas não soubesse que a Troika não confiava nele, porquê dizê-lo agora num podcast pela primeira vez? Não, acho feio, mas isto sou eu que me rejo por códigos éticos e morais que claramente são muito diferentes dos de Pedro Passos Coelho. Eu não faria isto a alguém com quem trabalhei, tanto não fiz que não faço, e não faço isto com pessoas que me fizeram muito mal. Mas acho que essa exposição pública não se ganha nada com isso. E acho que Passos Coelho está muito amargurado e está a mostrá-lo cada vez mais. Está a mostrar que está amargurado, que está resingão, que acho que está uma pessoa feia. Acho que se tornou uma pessoa muito feia. E é uma pessoa em que eu não confio minimamente. João, ele ter dito nesta entrevista que Luís Montenegro é hoje líder do partido e primeiro-ministro porque ele lhe cedeu a hipótese de ser líder da bancada do PSD, isto é um sinal de facto que ele está neste momento a querer ajustar contas. Essa não me surpreende nada, porque essa ele tinha dito no Algarve quando apareceu, nós até já tínhamos falado disso aqui, que ele disse, foi falar 20 e tal minutos a um comício da AD e a única coisa simpática que disse sobre o Montenegro foi tipo, olha, brigadão, tiveste bué da bem quando eu te deixei, quando eu te deixei defenderes-me, tu defendeste-me bué da bem, olha, impecável, de resto não sei nada sobre ti, mas pronto, olha, siga a Marinha, e pronto, e portanto essa não me surpreendeu. Mas esta postura do ajuste de contas que eu acho que ele está a exteriorizar é uma questão dele querer, na visão dele, pôr as coisas relativamente à sua imagem e à sua história no sítio certo para poder ganhar balanço. Ele sempre sempre pensou nesta lógica de voltar e reescrever um bocadinho o que ele sente que é a história coletiva sobre ele, e faz sentido, não é? Eu acho que a história coletiva sobre ele é demasiado injusta para ele. Certo. Eu acho que ele foi um primeiro-ministro que teve muitas vezes a coragem de fazer o que poucos fariam em termos de comunicação política e dizer, tipo, há estes problemas, eles têm que ser resolvidos assim. Cortou a direito muitas vezes, também acho que fez muitas asneiras, obviamente, como qualquer pessoa que tem que tomar decisões. Teve o Bruno Maçães como secretário de Estado, teve a Maria Luísa Albuquerque como ministra das Finanças, tipo, ninguém é perfeito e às vezes nós fazemos coisas disparatadas, mas teve ótimos ministros, Jorge Moreira da Silva, Miguel Poiás Maduro,
Mesmo Paulo Teixeira da Cruz, que eu acho que foi uma pessoa que cortou a direito na justiça de uma maneira interessante, o Nuno Crato na educação, eu acho que aquilo foi um bom governo, que foi contra muitas coisas instituídas, foi contra a cultura, como o Zé Pedro estava a dizer, alguma cultura de complacência na administração pública, alguma cultura de falta de vontade de inovação, alguma cultura de dificuldade de captação de investimento. O Adolfo Mesquita Nunes, como secretário de Estado do Turismo, vem à ideia como uma pessoa que foi à procura de oportunidades novas para Portugal, às vezes bem, outras vezes mal. Também lá está, estas coisas depois... E para a história dos factos, ele governou com uma intervenção, não é? Sim, durante 3 anos, depois o 4º ano já não. Disse aquela frase muito infeliz que o perseguirá para sempre, de ir para além da Troika. Sim, mas ele está a tentar justificar um bocadinho o que era essa frase. Sim, mas é um erro de comunicação evidente, não é? Quer ir para além da Troika. Eu daqui a 10 anos também posso justificar uma data de coisas que disse hoje de uma forma que com o passar dos anos consegui moldar e limpar e ludibriar. O sentido que toda a gente deu a essa frase foi um sentido de o ir para além da é uma frase horrível, Troika. é uma frase indefensável. Sim, tipo, a Troika era o mau. A ideia é tu não queres fazer nada do que a Troika quer fazer, só fazes porque eles te obrigam, porque eles são o mau externo. Essa era a coisa política óbvia de fazer. O não só incorporar a Troika e dizer, não, eu estou a governar com a Troika, mas ainda dizer, não, eu estou a governar com a Troika e Troika é pouco. É? Vocês, quando eu acabar com esta mas menina... era esse o sentido que realmente ele quis dar com essa frase? O que ele diz é que quer ir para além da Troika, o que ele agora diz... reformas, não era? Certo, mas é que as reformas eram as más. Exato. Agora vamos tomar como verdade absoluta tudo o que Pedro Passos Coelho anda a dizer nos últimos tempos. Pedro, olha aqui um bode expiatório. Não quero, obrigado, deixa estar. Eu assumo. Para mim, merda é comigo. Olha, nem preciso de bodes nem nada para virem aqui comer por mim, era o que faltava. Eu como a merda toda e ainda peço mais um bocadinho a seguir, que é só para verem com quem é que estou a lidar com este menino. Lembra-me um tweet mítico que é um gajo a escrever a dizer só para verem a minha mentalidade ganhadora, hoje pedi ao meu senhorio para me aumentar a minha renda. só para subir o nível. E a frase é horrível, é indefensável, e ele de facto tenta enquadrar no todo de o que eu queria dizer, é que eu queria fazer reformas no país, e não sei, a frase é péssima. E a frase persegue o PSD, é terrível, porque abraça ao PSD aquela... Eu sou um internacionalista liberal e tal, portanto, para mim, eu preferia que não se achasse que o FMI é o diabo e não sei o quê, mas é uma coisa que é muito mais fácil do que andar tipo, malta, sabiam que as instituições internacionais financeiras foram construídas para nos ajudar e não sei o quê? Não, tipo, eu estou com fome. Portanto, não dá para fazer essa parte. Portanto, normalmente os países todos dizem tipo, FMI, malandros, não sei o quê. E as pessoas que estão no governo, mesmo assim, lixam-se, mas ao menos dizem isto. Ele não, ele disse tipo, grandes porras. Portanto, isto para dizer, o reescrever a história traz esta dificuldade porque ele acha que essa frase é ok. Ou ele se desconvence que essa frase é ok. E no geral, já falámos disso semana passada, eu acho que ele está azedo, está cansado, está muito fechado sobre ele próprio e está com uma percepção da realidade normal de quem foi muito vilipendiado acima. Eu depois também vejo o contrário, não é? O Passos para além da Troika é um Passos de tal forma caricatural que as velhas dizem que ele foi lá e cortou-lhes a pensão pessoalmente. Tipo, foi lá à mão e cortou-lhes as notas. Tipo, e o Coelho que me roubou. E tu ficas tipo, não, era ele. Ele, tipo, e não foi. E tipo, não é uma pessoa que enriqueceu com a política, portanto, o Coelho que me roubou fica complexo. Não é uma pessoa que vive uma vida de grande conforto e ostentação. Não é uma pessoa que pareça que tenha tirado grande gozo de fazer isso porque odeia a fama e vive consumido e corcomido até pela fama que tem, e portanto eu acho que o Pedro Passos Coelho tem este problema que eu já encontrei com muitos políticos ao longo da minha curta carreira, que é ele não tem grandes convicções, ele está formado dentro da escola do partido e é tipo ganhar eleições, como é que se ganha eleições, o que é bom, o que é que me diferencia, e anda ali tipo fui. E isto, para quem aconselha um político como eu faço às vezes, é uma tentação espetacular, que é tipo, uau, este gajo é muito amoldável, ele vai escolher o que eu quero e vai fazer tudo bem. Mas depois tem a parte má, que é ele agora escolhe tudo o que eu não quero e faz tudo mal. E portanto, se calhar era bom que os políticos estivessem mais agarrados a convicções grandes
se calhar chamar-lhes mais fanáticos, mas pronto, se os políticos estivessem mais agarrados a grandes convicções, eram mais previsíveis e não havia ao Passos Coelho o PSD não é um partido de direita, odeia o Cavaco, chulos das propinas e não sei o quê. Passos Coelho 2, este país precisava era do António Borges em cada esquina. Passos Coelho 3, este país precisava era do Salazar em cada esquina. Tipo, era bom que houvesse uma linha ideológica que o gajo tivesse escolhido em puto, que os partidos funcionassem até para isso, para ensinar aos putos o que é que são convicções, o que é que são ideias e quais é que eles querem seguir e eles irem mais ou menos por ali, com direito a mudar de opinião, claro, mas isto é as consequências da política, o Zé Pedro está sempre a falar disso, da política plástica e da celebridade. A política plástica e da celebridade está interessada em o gajo aparecer à frente da Câmara. O que é que ele está a dizer é mais ou menos indiferente. E portanto ele depois muda e acho que é isso que estamos a ver. É esse Passos Coelho plástico, só que plastificou para o mal. Às vezes há muitas mulheres hoje em dia que isso acontece, e homens também, que às vezes plastificam para o mal, e ele também, mas não fez nenhuma intervenção à cara. Mas olha, Zé, no espaço de 8 dias, o que acontece é que Pedro Passos Coelho mantém a discussão viva à volta dele, da imagem dele, da persona dele, e esta semana voltamos outra vez a falar sobre Pedro Passos Coelho numa entrevista que ele deu à Maria Nogueira Pinto. Maria João Avilés, desculpa. Nogueira Pinto era difícil, cantada paz à sua alma. Neste caso específico, tu vês aqui de facto que já se pode afirmar que há aqui uma estratégia política do lado de Pedro Passos Coelho para ele estar a dar estes passos no momento em que obviamente ele também está a jogar com os números dos resultados das outras eleições, certo? Sim, eu estou já farto de Pedro Passos Coelho, tenho que admitir. De repente, uma pessoa que estava tão discreta, de repente agora está a aparecer, e quando aparece, acho que já utilizei esta referência da outra vez, aparece sempre com aquele filme todo à volta, de aquele ar de herói, quase 12 bastilhões, assim, o Darth Vader, assim, é uma coisa desse género, aparece sempre assim. Ontem estava a entrar em... Ontem só vi o Sporting, portanto foi anteontem. Estava a entrar num sítio qualquer e estavam lá jornalistas. Um sítio qualquer ia para enfim, parece que não era uma coisa pública, estava a passar num sítio, estavam lá jornalistas. Portanto, há aqui já uma gestão, porque ele queria dizer mais qualquer coisinha sobre o que tinha dito no Observador. Portanto, parece-me que já há aqui uma gestão. Mas estou farto porque Pedro Passos Coelho, que eu respeito imenso pelo passado, não tenho nada aquela coisa assim, e aqui subscrevo o que o Jónia disse sobre esse governo, teve prós, teve contras. O ir além da Troika é sobretudo estúpido porque eles foram aquém da Troika, porque o primeiro memorando de entendimento tinha... Imagina se tivesse ido além, já ninguém tinha morrido metade da população. O primeiro memorando de entendimento tinha uma previsão de déficit de 1%, depois foi revisto para 3%. Nós refizéssemos aquele ajustamento orçamental de 1% num ano, íamos comer pedras, não é? Portanto, há uma renegociação e, portanto, o primeiro memorando fica mais, mais leve. Mas depois há a questão do discurso completamente absurdo na parte das reformas, sim senhora, queria ir além da Troika, e é o discurso mais estúpido de facto de sempre. Agora, eu estou farto porque ele não me parece estar a trazer nada de novo, ou seja, eu acho que até anima a política, os políticos do passado e neste caso do futuro, porque ele quererá, já tenho esta tese há meses, portanto vou mantê-la. Eu acho que ele quer Belém, não me parece que ele se esteja a virar para um trabalho executivo, apesar do toque ao Montenegro dar a entender isso, mas para mim Portas, ele dá um toque a um possível adversário presidencial. Costa não sabemos se poderá avançar ou não, porque é previsível que daqui a 2 anos ainda não haja notícias, e é uma vergonha, da Operação Influencer. Portanto, Costa pode ficar excluído dessa corrida, não sei se ele quer, se não, mas pode ficar excluído por causa da questão do... Tu achas que ele está a marcar uma posição no espaçi à direita? Eu parece-me sim, mas é pior possível. Mas é pior possível. O Sanchita lançou a série. Pois foi. E ao lado do Montenegro. Não tinha qualquer questão. Tu viste isso, Maria Esqueja? Tu ias adorar esse momento. Do Pedro Sánchez a dizer que adorava o António Costa e queria que ele fosse presidente do Conselho Europeu ao lado do Montenegro. Não vi, não. E o Montenegro foi um ótimo momento. E foi um bocado parvo o Montenegro ter dito aquilo de que não tinha o mesmo aficione. Mas enfim, pronto. Achei engraçado. Sim, é uma brincadeira, mas o primeiro-ministro atual tem que respeitar o anterior. Mas ali ainda por cima deixem aberto apoiá-lo para o Conselho Europeu. Portanto, até achei institucional. Achei tipo, olha, uma graça, mas... Sim, mas também não tinha hipótese de não o fazer. Faltava que ele não apoiasse. Apoia institucionalmente António Costa, sim. Sim, mas portanto, Passos Coelho, o que me parece é que se a confirmar-se que a corrida é a Belém,
que ele não está só louco e que se lembrou agora de começar a falar o síndrome de Tourette, não é? Pode ser Tourette, não é? Ele agora de repente não consegue estar calado. Mas não me parece-me que é cuidar bem. E nesse aspecto está a fazê-lo da pior forma, porque eu acho que está a perder apoio, mesmo de quem tinha admiração por ele. Foi a questão do livro, é esta questão agora desta entrevista. Mas não achas que não está a ganhar um apoio maior e mais reforçado? Está-se a fazer ao eleitorado do Chega, como é evidente, mas o eleitorado do Chega, o que existe neste momento, ainda não dá vitórias à primeira volta nas presidenciais. Ele tem que pensar nisso. E eu acho é que ele está a perder o eleitorado do PS. Hoje, daqui a um ano, não sabemos. Mas se falares com eles, vão-te dizer que para as eleições que vêm já tem 3 milhões. Mas sim, Passos Coelho está a ir a esse eleitorado, está-se a aproveitar claramente do crescimento deles, por isso está a pescar o olho aos conservadores, aos mais radicais. Agora, eu, pela minha parte, que votei na PAF, e portanto votei em Pedro Passos Coelho, neste momento olho para ele e digo, não tens hipótese. Não tem, concordo com o João aqui também, não tem linha, não se consegue perceber o que é, para onde vai, o que quer. Está de facto rancoroso, parece-me um homem amargurado, e em Belém isso é muito perigoso, um político vingativo. Ainda tem fãs ao nível de me dizerem que ele não soou azedo e rancoroso naquele podcast. Tipo, eu disse isso e as pessoas ficaram tipo, ele, azedo porquê? Estava a dizer a verdade. Pois. E tu ficas tipo, ainda há mesmo... Porque ele também... Pacetes. Houve ali também... Mas eu achei que era uma. Eu achava convencidíssimo que era uma pacete. Eu estou tão contente que tu já tenhas ultrapassado essa tua fandom. Eu acabei de defender extensivamente o governo dele, não sei se reparaste, mas... Sim, mas tu antes ainda o defendias para o futuro. Sim. E agora já deixaste de defender. Repara, Ela tocou em menos relva do que eu estava à espera. Repara, defendes no passado. sabes porque é que eu acho que ela... ficou no passado. Sabes porque é que eu acho que É chato, mas não traz consequências. Eu acho que ele não traz nada de novo. Isso não traz Porque tristeza. ele não põe no debate. Repara, a presença dele é só Como quase é provocatória, não é? desafiante. Mas não traz para o debate assuntos que seriam de facto interessantes de... Mas não estará ele preocupado para já nesta primeira fase em repor um bocadinho a sua verdade? Tu repara, claro que está preocupado, obviamente, mas porquê é que não o fez antes? Eu acho sempre isso. Eu acho que os políticos em Portugal têm muito aquela mania de irem para as grutas e não aparecerem. António José Seguro não pode falar porquê? Portugal perdeu. Porque Mas tem que respeitar Passos Coelho ganhou umas eleições. Certo. Não o deixaram governar. Certo. Mas repara, isso já foi há uns anos. E ele, entretanto, eles ficam em silêncio e ficam nas catacumbas. E o país perde bons políticos por esta ideia de que têm que, se intervierem, estão a fazer sombra ao outro. Se fizerem sombra, fizeram. Mas nós temos de ter políticos com mais qualidade. Eu dou o exemplo do António José Seguro, que tem que ter presença no espaço público. E não pode ser só com a merda dos comentários, tem que ser também com outro tipo de intervenções. Sim, não é sentarem só domingo a comentar o que é que os outros fizeram. É discussões mesmo, porque esta discussão, por exemplo, é muito interessante. A Maria Escaja odeia o Pedro Passos Coelho, como a esquerda odeia o Pedro Passos Coelho. O que é que teria sido o país? Porque nós tínhamos um problema. Isso é factual. O Pedro Passos Coelho existiu, mas o país tinha um problema, chamava bancarrota. E de onde é que veio a bancarrota também não interessa. Tinha o problema. A solução da esquerda era não pagar a dívida. Era incumprir. As dívidas não se pagam, gerem-se. Qual é que é o debate interessante? José Sócrates. Qual é que é o debate interessante? Era perceber onde é que o... Olha, se digo-te uma coisa da minha experiência da vida prática e do dia-a-dia, as dívidas não se pagam, gerem-se. E dos grandes empresários. E eu que o diga que estou a arder com 10 mil euros. Olha o Trump, que é uma dívida ambulante e passa por um dos homens mais ricos do mundo. Mas isso é uma lapaliçada, como agora se diz. Há aí uma coisa gira, e vou dizer esta coisa... O dinheiro que me devem de uma dívida que é constantemente gerida e nunca paga não é uma lapaliçada, é a minha vida prática. Mas isso não é uma dívida orçamental, isso é uma dívida que alguém Sim, tem mas as dívidas, de facto, é uma lapaliçada, mas é um facto. É um facto, óbvio. Pronto. Há aqui um contrafactual giro. Ninguém que deve muito dinheiro paga uma dívida, sempre, paga a dívida. Se nós tivéssemos gerido isto como a esquerda radical queria que nós geríssemos, tinha-nos acontecido o mesmo que a Grécia. E é uma coisa normal, não é? De dizer, porque a Grécia teve um governo de esquerda radical que quis gerir exatamente como o Bloco queria gerir e correu mal. Sim. O Syriza não era bem, mas está bem, ok. Certo, mas esta coisa é o que se diz normalmente. E isso é usado para dizer, se o Bloco tivesse mandado, tinha corrido muito mal, ou o Podemos em Espanha. Mas o que é interessante na maneira como a União Europeia funciona é que se dois países quiserem fazer uma coisa e não só um país quiser fazer uma coisa, por mais estúpida que ela seja,
por exemplo, que as coisas que a Polónia e a Hungria querem fazer aos gays, desde que um vete que os outros mandem o outro fazer as coisas, tu não podes fazer imensas coisas. Portanto, podia ter sido interessante de observar. Eu preferia que tivessem sido os espanhóis a fazer essa experiência. Exato, era melhor. Mas podia ter sido interessante de observar o que é que acontecia se 2 países estivessem contra a austeridade, porque a austeridade, entretanto, provou-se que foi um erro de abordagem. A própria Troika nós não admite. Podíamos ter feito diferente porque somos um país pequenino e triste, mas 2 países podiam ter feito diferente, e essa coisa é interessante. Mas o Passos Coelho nunca poderia, porque eu acho que o Siriza ganhou para aí em 2011. Eu só não sei se concordo com a austeridade, porque as coisas são... Temos de terminar? Repara, as coisas são... Eu só não concordo que... Isto não é um concordar ou não, é uma teoria gira. Sim, mas eu estou a falar relativamente à questão da austeridade, porque nós tivemos, quando tens uma mudança do Banco Central Europeu, quando muda a política completamente e acaba supostamente a austeridade, não é? E começam a comprar a dívida dos países, estavas também já noutro contexto, ou seja, quando vai tudo ao charco, as decisões tinham que ser tomadas naquele momento, acabavam por ser havia só 2 visões possíveis, e nenhuma delas não podia deixar de passar pela austeridade, sobretudo nos países que tinham um endividamento como tinha o nosso. Portanto, tu, quando tens o Mário Draghi a mudar isto tudo, já é noutra fase, já é outro contexto, já estávamos numa recuperação. Portanto, e aí é fácil dizer, não devíamos ter feito a austeridade. Mas quando na fizemos... Mas aí nós ainda estamos a fazer a austeridade. Estamos, e ainda continuamos hoje. Sim, mas muda completamente o chip. Olha, muda a cultura, não é? Em vez de estar aquela coisa... Tanto que nós mudámos de Ministro das Finanças. Sim, e tu tens o governo de Passos Coelho, com o sucesso que teve, enfim, com o sucesso, neste caso estamos não a discutir políticas, mas o sucesso analítico. Se não tivesse sido Vítor Gaspar, se tivesse tido já Mário Centeno, e podia ter tido, porque Mário Centeno é tanto PS e tanto de esquerda como eu. O Mário Centeno, que apareceu um dia agora no PS, tocou ao lar do rato e depois acabou por ser o que toda a gente sabe, para mim é a figura, até agora é a figura do século política, mudou radicalmente a história de Portugal. Porque mantém uma austeridade, mas sem esse discurso, anima o país, a economia cresce, tudo isso. O que me parece a mim é que Mário Centeno, com Pedro Passos Coelho, se tivesse aparecido naquele momento, poderia ter sido um governo completamente diferente. Muito bem, vamos esperar quais são os próximos passos de Pedro Passos Coelho e vamos também nem quer saber, perceber... espero que sejam longe do espaço público. O que é que vai dar passos para a serra. Já estás a mandar pessoas a um sítio? Não, Mas nós é isso mesmo, vamos mandar as pessoas a um sítio. dar passos na serra, na praia, sítios onde não esteja a falar. Vamos ver. Dar passos em silêncio. Nós vamos mandar mesmo as pessoas a um determinado sítio. Vai, mas é para... Maria, vais mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas ao concerto da Helena d'Água no Pavilhão Multiusos da Ajuda no sábado, dia 20. Concerto da Amy Curl na Musa. Este single novo da Helena d'Água é lindíssimo. Tudo o que a Helena faz é lindíssimo. Minha Vamos a Helena. A Amy Curl na Musa, dia 19, e há a peça que está no Teatro do Bairro, do Hugo Mestre Amaro, chamada A Liberdade é uma Maluca, que está em cena até dia 21. Zé Pedro Silva. A Helena d'Água não é do hino do CDS, eu confundo sempre. Não, isso é a Dina. Eu sabia que estava a confundir. Era a Dina, porque entanto faleceu. Knife, do Salmão, como diz o outro Rushdie, que fala sobre... É um livro que fala sobre o ataque que ele sofreu há 2 anos. Do qual perdeu um olho. Sim. Muito interessante, e falamos, como é evidente, do relato da primeira pessoa, e filmes. Hoje não tenho gastronomia, lamento imenso, mas filmes temos a Anatomia de uma Queda, e não temos mais nada, já é muito bom. Já é muito bom. João. Eu vou mandar um assim em cima da hora, que é às 9 da noite do dia de hoje, no Teatro Vilaré, um podcast a que eu fui, que se chama Pequenas Reivindicações de Liberdade, que é um podcast muito caótico, que eu não estava à espera que fosse tão caótico, e se calhar devia ouvir os podcasts a que vou antes de ir lá, mas isso é outra questão. Mas tem graça. Vão fazer assim um episódio final no Teatro Vilaré, portanto quem quiser ir, eu vou estar lá, é surpresa. Aquilo é mesmo caótico, mas deve ser o Passos Coelho. Agora parece em tudo. É capaz de ser o Passos Coelho. Vão lá ver. E eu vou continuar na senda de recomendações para sítios onde eu vou, porque para quem ouça este programa, estamos sempre a testar este limite, não é? Para quem ouça este programa e vive na beira interior, muito bem, onde eu sou natural, próximo até da Guarda, eu às 3 da tarde de dia 20 estarei na Guarda a falar sobre o 25 de Abril a convite do Sr. Presidente da Câmara da Guarda,
E portanto, quem quiser aparecer na Guarda, vão ao site da Câmara da Guarda e vejam onde é que aquilo é e não sei o quê, porque eu tinha aí guardado isto, mas fiquei sem bateria no telefone. E pronto, é isto. Muito bem, e eu vou mandar as pessoas ao cinema. Estreia esta semana, esta quinta-feira, Civil War, Guerra Civil, um filme de Alex Garland e que é uma visão não muito distópica daquilo que poderia ser eventualmente uma guerra civil nos Estados Unidos, vista pelo olhar de uma fotógrafa de guerra que de repente descobre a guerra à sua porta. Quantos filmes é que se chamam Civil War? Fizeste essa investigação? Já houve Cerca de alguns, 720. Já houve Vale alguns. a pena, se calhar, ver quantos filmes é que se chamam Civil War. Friso que este filme tem tido uma boa crítica e que já é dado como um dos grandes filmes deste ano. E que calha Ao no contrário de momento... todos os outros filmes que se chamam Civil War. Civil War, sim. E que calha num momento muito e num contexto muito particular em que os Estados Unidos estão a viver nesta altura. Portanto, é uma sugestão que fica dada. E o dia de reflexão... Deixa-me só, temos que mandar os parabéns ao José Paiva. É verdade. É verdade, é verdade. Abraçou um novo capítulo na sua vida, o da paternidade. Agora está a mudar cocós e a pôr a criança a arrotar. Aliás, eu vi um tweet brilhante do Zé Paiva. Espero que ele não esteja a mudar os cocós. Vi um tweet dele ontem, onde ele dizia que Tirou um cocó e tirou um põe mestrado, outro. tirou um curso e nada é tão emocionante como mudar a fralda. Ele não foi bem com estas palavras, vão espreitar o tweet do Zé Paiva, que é realmente muito engraçado. E pronto, nós voltamos na próxima Eu achei um semana. bocado nojento, Zé Paiva, só naquela. Nós voltamos Eu na não próxima li. semana, no dia de reflexão, com a atualidade que irá com certeza acontecer no decorrer desta próxima semana. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa